Mais uma vez, boa noite a todos. Eu tive uma avó que se chamava Ricardina. Essa minha avó era uma pessoa simples, humilde, e quando tinha alguma coisa importante na vida dela, ela virava-se para nós e dizia sempre: e agora que Deus me ajude. Portanto, eu faço minhas as palavras da minha avó, e agora que Deus me ajude. Já está? E pronto, aqui está o tema que lhes trago para esta noite, que é a pluralidade das existências. Esta pluralidade das existências quer só dizer que é um dos 5 pilares em que assenta a doutrina espírita. À frente vamos falar sobre isso. E então o que é a pluralidade das existências? A pluralidade das existências é a reencarnação. E o que é a reencarnação? Perguntam vocês. É o retorno de um espírito a um corpo de carne, pelo nascimento, como é óbvio. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual a finalidade da reencarnação? Ao que eles respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns esse retorno é uma missão, para outros uma expiação. Reencarnações de expiação é o que nós mais temos hoje em dia no nosso planeta, porque é um planeta de expiação e provas e, portanto, temos muitas reencarnações de expiação em que nós vamos tentar evoluir. Estamos aqui para isso, é por isso que reencarnamos, e em que vamos tentar limar arestas do passado, coisas que precisamos de apagar e fazer de novo. Quanto à reencarnação por missão, nós temos tido, ao longo dos séculos, pessoas que se distinguiram, e distinguiram-se como? Deixaram o seu nome marcado para todo o sempre. Pela simplicidade, pela humildade, pela bondade, pela caridade, pelo amor ao próximo. Não foi pela riqueza, pelos postos importantes que tiveram, pelas grandes casas onde moraram, por essas coisas todas, pela ostentação, nada. Esta gente que se evidenciou e que nós hoje lembramos como marcos, foram pessoas humildes, simples, pobres, que deram um exemplo de amor ao próximo muito grande. Entre essas pessoas temos Madre Teresa de Calcutá, temos Gandhi, temos Francisco de Assis. E essas suas vidas foram realmente marcantes e continuarão a ser durante muito tempo. Como estamos num mundo de expiação e provas, ainda há muitas reencarnações de expiação, como disse há bocado. No entanto, cada vez mais estão a reencarnar espíritos elevados que vão ajudar a população terrestre a evoluir, estando assim preparada para a passagem do planeta de mundo de expiação e provas a mundo de regeneração. E aqui temos o nosso lindo planeta azul, onde presentemente estamos a fazer estas reencarnações, e que um dia irá ser um planeta realmente diferente, um planeta mais evoluído e em que nós também seremos mais evoluídos também. A reencarnação é bastante contestada, porque há muita gente que diz que não há provas que mostrem, e há muita gente que só acredita quando vê, mas basta estarmos com atenção, basta olharmos à nossa volta e nós encontramos crianças que se distinguem, que são os chamados meninos génios, que se distinguem em pintura, em matemática, tocam piano divinamente,
têm dons especiais. E essas crianças, porquê que vieram diferentes das outras? Deus não as fez diferentes, elas são diferentes, elas trazem esse conhecimento de uma vida anterior e por isso se distinguem por esses conhecimentos que já trazem com elas e que faz parte de si, do seu ser. Também há outra maneira que nós podemos observar e que também é uma coisa que salta à nossa vista, que são as crianças que se lembram de vidas passadas. Nós temos vários casos, há pouco tempo foi aqui passado numa palestra do Lucas, uns pequenos filmes, uns documentários em que falavam de várias crianças que se lembravam de vidas passadas. Falou-se de um menino que falava para a sua mãe, que dizia: eu, quando era teu pai, o meu avô era polícia, o meu avô agora era polícia e eu, quando era polícia, fazia assim, fazia assado, e portanto isso era aquela ligação que ele já recordava da vida anterior que tinha tido. Há também um caso que foi aqui mostrado, que foi daquela menina na Índia. Devemos dizer que na Índia acreditam na reencarnação, portanto é mais fácil para as pessoas entenderem, perceberem o que se passa com essas crianças. E na Índia há muita gente, muita criança, que se lembra de vidas passadas. Nós também mostramos aqui um caso, mostrou o Lucas, um documentário em que havia uma menina, vivia com os pais, com os irmãos, mas dizia que noutra vida tinha sido fulana tal. Ela dizia o seu nome, o nome do pai, o nome da mãe, a aldeia onde viveu e também o sítio onde tinha morrido. Ela estava à beira de um riacho com outras crianças, caiu a água, subiu a uma pedra grande, caiu a água, bateu com a cabeça numa pedra e foi aí que ela partiu. E, portanto, isso foi comprovado cientificamente. Há gente que anda a estudar essas crianças. Há cientistas e têm provas reais de que isso é verdade, que elas dizem. Então, porquê é que temos que reencarnar? Para evoluir, tal como já foi dito no princípio. Nós voltamos à Terra, juntamente com pessoas com quem já vivemos em vidas anteriores, pessoas com quem nos demos bem, ou não muito bem, com pessoas com quem tivemos atritos, com quem tivemos coisas até muito, muito graves, mas Deus, na sua bondade e na sua sabedoria, deu-nos o esquecimento. Portanto, ao convivermos com essas pessoas, nós não nos lembramos do que aconteceu antigamente, no passado. Nós apenas sabemos que às vezes chegamos à beira de uma pessoa, aqui como eu chego ao pé da Cláudia, me sinto muito bem e damos-nos muito bem, assim sentimos as duas bem, acho eu. É dos caracóis. E que às vezes chegamos ao pé de outras pessoas e sentimos assim uma coisa, parece um choquezinho elétrico. E se realmente há ali qualquer coisa que precisa de ser limado, precisa ser reparado, precisa de ser bem pensado por nós e tentarmos chegar mais a essa pessoa, ser mais amigos dela, mais tolerantes e tentarmos pouco a pouco apagar tudo o que veio do passado distante ou não. Há pessoas que também perguntam porque é que uns são mais avançados que outros. Há pessoas que se notam mais evoluídas espiritualmente, que entendem melhor tudo estas coisas que nós vamos falando, vamos aprendendo, vamos estudando, e há outras que, apesar de serem pessoas com cursos superiores, pessoas evoluídas também, aquilo não passa-lhes ao lado, aquilo não lhes entra, não lhes diz nada. Muitos são espíritos mais antigos, outros são porque se têm dedicado mais a trabalhar. Nós nascemos todos simples
e ignorantes, mas temos o livre-arbítrio. E depois, com esse livre-arbítrio, nós podemos fazer o que quisermos dele. Nós podemos avançar ou estagnar. Andar para trás não andamos. Nós não vamos perder aquilo que já temos. Nós evoluímos e se na reencarnação a seguir não fizermos por isso, não trabalharmos para isso, não estudarmos para isso, não tivemos o nosso convívio com o próximo de uma maneira simples, singela e pensando sempre no ensinamento de Jesus. Não faças ao próximo o que não queres que te façam a ti. E, portanto, se não fizermos isso, fazemos como os alunos que andam num colégio. Estão um ano inteiro sem estudar, não fazem nada e depois não passam de ano. E acontece o mesmo connosco na nossa reencarnação. Brincamos, gozamos, fizemos tudo e mais alguma coisa, menos pensar no nosso eu, na nossa parte espiritual da nossa vida. E, portanto, aí estagnamos, não avançamos, mas teremos outras oportunidades e, como sabemos isso, vamos andar em frente. Não sabemos quantas reencarnações já tivemos, nem quantas iremos ter. Sabemos apenas que iremos ter quantas necessitarmos para evoluir. É só isso. Também não interessa saber quantas vezes já cá tivemos ou quantas vezes iremos estar. Pouco a pouco isso vai andando para a frente. Estamos a falar de mundos de expiação e provas. No entanto, sabemos que a Terra é neste milénio que irá passar para mundo de regeneração, tal como este bonito planeta que aqui temos. Um mundo de regeneração será um mundo onde nos sentiremos como se estivéssemos no paraíso, onde não haverá as guerras que há hoje, onde não haverá ódios, raivas, onde não haverá um mal que está a suplantar o bem, antes pelo contrário, teremos o bem que vai ser superior ao mal. E, portanto, para nós será uma maravilha voltarmos a este mundo. E pronto, é este o planeta em que nós iremos um dia voltar a nascer, se tivermos essa sorte, se trabalharmos para isso, porque podemos não fazer isso e irmos parar a outro planeta que seja igual à Terra, como a Terra é agora, um planeta de expiação e provas. Cabe a nós trabalharmos para isso e trabalharmos para evoluir. As reencarnações, o retorno a um corpo de carne, não são feitas ao acaso. Há muitos espíritos que do lado de lá têm uma noção muito clara da vida que deixaram. Assim vão vendo tudo o que fizeram, o que gostariam de fazer de novo. Nesse sentido, rogam a Deus e aos espíritos superiores uma nova oportunidade de volta a um corpo, para poderem reparar tudo o que de menos bom fizeram na última reencarnação. Portanto, nós quando partimos para o lado de lá da vida, nós temos uma noção muito mais abrangente de tudo. Os nossos sentidos expandem-se, não temos a gaiola a prender-nos do corpo de carne e nós vamos ter muito mais noção daquilo que iremos ter, daquilo que fizemos, daquilo que tivemos nestas vidas. E aí nós começamos a pensar no que fizemos de menos bom, naquilo que poderíamos ter feito, pensamos no tempo que perdemos em coisas inúteis, que nós agora achamos que estamos a fazer coisas tão boas, que nos sabem tão bem e pronto, e a vida são 2 dias e vamos comer e beber e brincar e nada de trabalho, e depois começamos a ver que realmente perdemos tempo com isso, fizemos pouco e ficamos com pena. Não é remorsos, nós não devemos ter remorsos, nós na altura que fizemos as coisas, fizemos-las pensando
que era o melhor para nós, que estávamos a fazer bem. Portanto, podemos nos arrepender um bocadito e, principalmente, ter a força e a vontade de voltar a fazer melhor. E é para isso que nós queremos reencarnar. E então vamos conversando com os espíritos superiores que trabalham nessas reencarnações, na nossa volta a um corpo de carne. E eles têm... os livros dizem, principalmente livros de André Luiz, não é propriamente os livros da doutrina espírita, mas são livros muito credíveis, em que nos dizem que o lado lá, para onde nós vamos, é como se fosse a Terra, mas a Terra é uma cópia infiel do que há do outro lado. Cidades, escolas, universidades, trabalhos, hospitais, há tudo. E nós sabemos que também há laboratórios onde são escolhidos os corpos que a pessoa irá ter na nova reencarnação, onde irão ver aquilo que necessitam para ter na nova reencarnação. Poderão precisar de vir com o corpo mutilado, poderão precisar de vir com alguma doença física grave, poderão precisar de, a partir de uma certa altura da vida, ter uma doença de coração ou qualquer outra coisa, e isso está programado depois para o seu corpo físico ter essas coisas. Porque realmente nós temos que dar valor ao nosso corpo e nós não damos. Nós estragamos o nosso corpo com excessos que temos, com excessos que fazemos. E aí temos que pensar bem naquilo que queremos para nós e naquilo que queremos para poder, numa nova reencarnação, ter uma vida melhor e darmos mais valor à vida. Temos que dar valor à vida. Nós temos também que pensar que essa concepção de um corpo novo será pela ligação que poderemos ter com os espíritos superiores. No entanto, quando há merecimento, o espírito já tem alguma evolução. Essa volta não só é concedida, como também o próprio espírito tem autorização para entrar nessa programação, que foi o que eu acabei de dizer. No entanto, nem todos têm essa noção. Então, é tudo programado pelos espíritos superiores que trabalham nessa tarefa, porque muitos de nós ainda somos tão pouco evoluídos, ainda estamos com tão pouca noção do que fizemos de bem ou de mal, e do que precisamos para a próxima vida, que realmente não sabemos. Mas eles tratam de tudo, nós nunca estamos sozinhos, todos nós temos gente que toma conta de nós, amigos do lado de lá, o nosso guia espiritual, que também é chamado de anjo da guarda na doutrina católica, e religião. E nós não estamos sozinhos nunca. Nós temos quem nos ajude, quem nos proteja, quem nos intua e quem nos auxilie nessas decisões que precisamos de tomar. Não sabemos nós sozinhos, há alguém que faz isso por nós. E muito bem. Nós falamos no início que a reencarnação, ou pluralidade das existências, que era o título, é um dos 5 pilares da doutrina espírita. Esses 5 pilares são a existência de Deus. Claro que Deus existe, claro que não fazia sentido estarmos aqui, nesta sala, nesta conversa, uns com os outros, claro que não fazia sentido estudarmos tudo isto, da vida, da morte, da vida além da morte, da volta ao corpo. Nada disto faria sentido se não tivéssemos um ser superior a nós, que é
a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi assim que, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos o que é Deus, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus, e eles responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A imortalidade da alma, nós somos espíritos imortais, momentaneamente encarnados num corpo físico, mas somos imortais. A comunicabilidade dos espíritos, nós sabemos que os espíritos que estão à nossa volta convivem connosco e que se comunicam connosco por intuições, por aparições, porque não é uma aparição, é a pessoa, um médium que tem vidência e que pode vê-los, mas principalmente podem conversar connosco através dos médiuns, e isso é uma coisa irrevogável. A pluralidade dos mundos habitados também não faria sentido se nós vivêssemos sozinhos, aqui neste planetazinho pequenino, ainda inferior, que nós gostamos muito, mas que é assim, e que éramos neste universo imenso, neste universo sem fim, que nós só é que estávamos aqui, mais ninguém, não pode ser. Nós poderemos ter outros planetas que ainda não foram vistos como planetas habitados, mas nós também sabemos que há outras vidas diferentes da nossa. Há outros meio ambientes diferentes do nosso. Nós vamos ver os pássaros, nós se não víssemos os peixes dentro d'água, nós não acreditávamos que eles pudessem viver, reproduzir-se e passar uma vida respirando dentro d'água. E, portanto, esses mundos terão, a população desses mundos será adequada, o seu perispírito será adequado ao mundo em que se vive, em que vivem. E temos a pluralidade das existências, que é a reencarnação, que foi o que nós temos estado aqui nesta conversazinha amena a falar, na pluralidade das existências ou reencarnação. Ora bem, ao partirmos para o mundo espiritual, nós temos o dever de amar o nosso corpo, não agarrar-nos a ele desesperadamente e termos sofrimentos porque vamos partir para uma pátria diferente, mas respeitá-lo, porque sem ele nós não teríamos tido a oportunidade desta vida. Foi ele que nos ajudou a subir um patamarzinho nesta existência e, portanto, devemos respeitar o corpo que deixamos. A propósito disso, vou-lhes contar uma pequena história. Era uma vez uma senhora, tinha um casaco. Ela gostava muito do casaco, o casaco era muito bonito, tinha uma cor maravilhosa, era macio, era confortável, ela sentia-se bem naquele casaco e vivia feliz da vida os anos com aquele casaquinho vestido. A uma certa altura, de uns anos para a frente, ela reparou que tinham caído 2 botões ao casaco. Ela não se preocupou. Agarrou numa agulha, numa linha, coseu os botõezinhos e o casaco ficou como novo. Passaram uns anos, ela mete a mão no bolso, o casaco estava roto. Lá, o forrozinho da algibeira. Ela também, como sabia cozer, cozeu o forrozinho da algibeira, cozeu também a bainha, estava um bocadinho descozida e continuou a sua vida com o casaco. A uma certa altura, ela ia na rua, passou por uma obra, havia uma tábua espetada cheia de pregos e ela rasgou bastante o casaco assim numa manga toda rota. Aí ela viu que já era difícil consertar o seu casaco. E levou-o ao sítio indicado para fazer esse tratamento ao casaco, que era um ateliê de costura. Nesse ateliê, as senhoras eram fantásticas, faziam muito bem esse trabalho e cozeram muito bem o casaco, que ficou quase como novo, apesar daquela mazela ficar ali.
E então ela continuou a sua vida e a certa altura ela começou a ver que o casaco estava a ficar impossibilitado de ela continuar com ele. Estava muito velho, estava muito estragado. Ela teve pena, mas ela teve que deixar o seu casaco e partir para outra coisa. E então ela partiu. Ao partir, ela chegou a um sítio onde ela se sentiu muito bem. Ela aqui neste sítio começou a ver a variedade de tons que as flores tinham, o perfume maravilhoso que havia naqueles campos, os verdes, o azul do céu, nuvenzinhas bonitas assim salpicadinhas, brancas, e ela estava encantada e esqueceu um pouco o casaco que tinha deixado. Continuou a andar, a mudar de sítio e encontrou outro sítio também maravilhoso. Ela viu uma paisagem linda, de verdes, de árvores lindas, palmeiras maravilhosas, areias brilhantes, quentes pelo sol. Quando ela passava por essas areias com os pés descalços, ela sentia aquele calor, com a água cristalina à sua volta, e ela era feliz, sentiu-se abençoada por Deus. Depois passou para outro estágio e aí a paisagem era diferente, mas também era bonita. O outono é muito bonito, isto lembrava-lhe a ela o outono. As cores das folhas das árvores, os verdes, os castanhos, os vermelhos, os alaranjados, os dourados, tudo isto também era uma maravilha. Era uma obra de Deus e tudo o que é obra de Deus é muito bonito. E ela foi sentindo-se a pessoa mais feliz desta vida. E continuou. Chegou finalmente a uma paisagem branca, linda também. Era bonita, porque aquele branco enchia de paz, enchia de tranquilidade, dava-lhe vontade de olhar aos céus e agradecer a Deus por tudo o que estava à sua volta, porque tudo era bonito. Mas aí, nesta paisagem, havia mais frio. E ela começou a pensar, se calhar preciso de outro casaco, um casaco novo. Vou precisar dele de certeza absoluta. E então ela não foi fazer essa escolha sozinha. Ela chamou pessoas amigas, pessoas de sabedoria superior a ela, de evolução superior a ela, mas que gostavam muito dela, que eram amigas sinceras, amigas verdadeiras, e que ela tinha a certeza que elas a iam aconselhar da melhor maneira possível para escolher o seu novo casaco. Chamou-as, conversaram, escolheram, programaram tudo e pronto. Aí vem ela, novamente, para este lindo planeta, com o seu casaco novo. Eu sei que há pessoas que estão aqui pela primeira vez, queria apenas explicar que este casaco é o nosso corpo, que esta senhora é o nosso espírito e que isto foi uma pequena demonstração, como nós deixamos o corpo, como vamos para o lado de lá e como voltamos sempre ao nosso planeta para voltar a ter mais uma vida nova com um casaco novo. E portanto, amigos, só para terminar, queria lhe dizer que isto tudo da reencarnação, da vida, da morte, do partir, do nascer, é simples, é natural, é uma lei de Deus e é principalmente a coisa que nós mais certo temos em todos nós. É nós nascemos, vivemos, morremos, partimos para o lado de lá e continuamos depois outra vida quando voltamos. E é isso que está inscrito no túmulo que está em Paris, no cemitério Père Lachaise, e que é o túmulo
do homem, do espírito superior que veio com a missão de dar ao mundo a doutrina espírita, que foi Allan Kardec. Aqui no túmulo diz que é o fundador da filosofia espírita. E lá em cima temos a frase célebre que atribuíam a Allan Kardec, mas que não é dele, nós não sabemos de quem é essa frase, e que resume-se a esta simplicidade, como eu lhes disse: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Olha, espero que tenham gostado tanto de me ouvir como eu gostei de falar para vocês. Foi curto, também não os queria amassar muito, mas pronto, agora está aqui a Cláudia para responder a tudo o que quiser, porque ela está doida para falar, que eu já falei muito. Vamos abrir agora uns minutinhos para perguntas e respostas, dúvidas que tenham acerca deste tema ou de outro qualquer. E a ação, como esteve muito bem, vai continuar por mais meia hora. Vamos lá então.